a esse lisonjeio, né, de um desembargador. Mas ele era bastante insistente, não é? Ele era bastante insistente. Ele tinha muita amizade com o tio dela, né? Ele se relacionava com as pessoas mais importantes da época. E Marília, ela tinha, o pai dela era capitão da cavalaria. Os tios eram vigários, por exemplo, ela tinha um tio que era vigário da igreja do Pilar. Os maridos das tias eram todos relacionados ao exército, à cavalaria da época. Então eram gente importante, eram pessoas que tinham dinheiro e ele se relacionava com essas pessoas. Então ele começa a paquerá-la de uma maneira até meia... Vai vir pelas beiradas, pelas né? beiradinhas, vai ser... Até porque essa diferença de idade, apesar de ser habitual, a princípio não foi muito benquista pela família dela, né? Não foi benquista. Era comum no século XVIII a moça já ser prometida aos 12 anos. A partir dos 12 ou 14 anos ela já era considerada adulta, né? Mas mesmo assim, as tias relutaram um pouco com isso, porque o desembargador, ele tinha funções trienais, ou seja, a cada 3 anos ele era destacado para um outro lugar. E elas tinham aquele receio de que, olha, ele vai ficar com ele e vai acabar levando ela embora. Então teve essa resistência, até que depois de muitos fatos ele conseguiu então se aproximar e conquistar tanto a Maria Doroteia, a Marília, como a família. Como a família. Não é isso? Mas o desfecho... O desfecho foi triste, porque ele fica noivo, né? Ele consegue marcar um noivado, marcar um casamento, né? O casamento ficou protelado para 2 anos depois, né, do noivado, e acontece um fato interessante. O casamento estava marcado para o dia 30 de maio de 1789 e na madrugada do dia 22 de maio para o dia 23 de maio, né, a Guarda Real chega em Vila Rica de surpresa, né, vindo do Rio de Janeiro. Já haviam prendido Tiradentes e eles chegam nessa madrugada para prender todos os conspiradores, dentre eles o Tomás Antônio Gonzaga. Que é exatamente quando começou o burburinho e a traição da Inconfidência Mineira. Exatamente. Não é isso? Daí Inconfidência, né? Revelação de um segredo. Da confidência. Né? Você coloca isso tudo no livro de uma maneira que vira um romance e que você conta como você está contando aqui pra gente. Como se você estivesse lá presente. E aconteceu isso com o tio dela, com o primo dela, com uma intimidade, uma familiaridade, que é a sensação que a gente tem que você quis resgatar para eles o momento e o romance que eles não puderam ter. Exatamente. Você sabe que quando eu escrevi o último capítulo, né, assim, não foi bem o último, mas assim, foi o capítulo no qual ela se separa definitivamente dele e que ele já morre em Moçambique, no degredo. Foi assim, eu passei uns 2 dias, pelo menos, você fica depressivo, porque você participa tanto da vida dela, você fica tão próximo a ela todo dia, toda hora, que quando você vai ter essa separação do teu personagem principal, é como se você estivesse se separando de uma pessoa de verdade. É impressionante como é que pode acontecer isso, né? Mas você se separa em termos, porque você já disse que depois que você completou o livro, você já conheceu outros detalhes, que pode ser que numa próxima edição você já entre no livro. Coisa. Mas esse lançamento desse livro está previsto para agora? Está previsto para agora, do dia 14 ao dia 24 de junho, na 8ª Feira do Livro e Encontro de Literatura de Belo Horizonte. Eu estarei no stand 43, patrocinado pela Livraria Horizonte. E no dia 15, às 19 horas, no Teatro Avelino Fósculo, dentro da própria feira, eu estarei dando uma palestra sobre o tema às 19 horas para os interessados que queiram conhecer um pouquinho mais da história de Marília de Dirceu. Por que é interessante? Porque quando a gente estuda história e os nomes são citados. Uhum. Você fez o contrário, você pegou o amor e costurou a história em volta deles. O cenário foi a Inconfidência Mineira. O cenário foi. Inclusive com um outro olhar sobre Inconfidência ou sobre alguns inconfidentes. Você chega a levantar algumas hipóteses de segundas intenções para a própria prisão do Tomás. Existe uma teoria muito forte de alguns historiadores, poucos, inclusive nem são acadêmicos, nem são eruditos, até porque tem uma forma de pensar diferente. E quando eu comecei a pesquisar alguns documentos da Devassa, você percebe que tem um fundamento nisso. Eu cito no livro que talvez um dos motivos da Inconfidência, e não seria novidade na historiografia mundial, como você já sabe, se você pegar a história de Roma, Marco Antônio, Júlio César, Cleópatra e toda
aqueles personagens verdadeiros, muita coisa da história mundial mudou por causa de uma mulher, por causa de um amor, por causa de um homem que queria aquela pessoa. Troia. Troia, né? É um exemplo rapidinho. Bem lembrado. E no caso dela, existem alguns documentos que citam o seguinte, que talvez teria sido Maria Doroteia, ou seja, Marília Dirceu, o pivô principal da Inconfidência Mineira. Os historiadores ficam loucos, né? Eles falam, poxa, Alexandre, agora você está viajando demais nisso. Mas existe um depoimento de um alferes que afirma isso durante a devassa. Existe o depoimento do próprio Tiradentes em um trecho da devassa, afirmando sucintamente que Silvério dos Reis teria ciúmes de Marília, e Silvério dos Reis era bem mais jovem do que Tomás Antônio Gonzaga, e segundo o que se diz, ele estaria cortejando Marília muito antes de Gonzaga, entendeu? Um jeito de tirar o Gonzaga do caminho. E aí é o seguinte, o poeta Castro Alves, no ano de 1866, escreveu uma peça onde a Marília de Dirceu era a Eugênia Câmara, que era exatamente a musa e amante do Castro Alves. E o interessante é o seguinte, nessa peça que ele escreve, fez muito sucesso em finais do século XIX, ele conta exatamente isso, que Marília teria sido o pivô da Inconfidência porque o Visconde de Barbacena, já um outro personagem, teria interesse nela também. Então, quer dizer, a coisa fica mais ou menos no ar, não se comprova nada, mas também é difícil você falar que foi só, o que não tenha sido. E no final, ele vem recheado de fotos, de detalhes, de documentos, de objetos, que faz com que nós mineiros, que estamos sempre ali em Ouro Preto, Mariana, a gente visite esses lugares com outro olhar. Que é interessante, que é bacana. Ele me mostrou aqui na casa dele um canto onde ele começou essa relação com a Marília. Eu queria visitar lá para o pessoal vai ser um prazer. Conhecer. Vamos lá? Pode se levar. Então vamos lá. Essas três pontes, elas são citadas na segunda parte, na lira 37, aonde ele, quando estava preso, vê um passarinho entrar na cela e ele manda uma mensagem para esse passarinho para encontrar a Marília Bela. Então, ele dá exatamente o caminho que deveria ser do Rio de Janeiro, o caminho velho, até a cidade de Vila Rica. Então, ele diz o seguinte, ergue o voo, os ares rompe, procura o Porto da Estrela, sobe a serra, e se cansares, descansa no topo dela. Toma de Minas a estrada da Igreja Nova. Igreja Nova era o nome da cidade de Barbacena naquela época, né? Que fica no lado direito, segue sempre fito a Vila Rica. Aí ele diz, entra nessa grande terra, passa uma formosa ponte, a primeira, né? Passa a segunda e a terceira, busca um palácio de fronte, tem o mesmo pé da porta uma janela rasgada, e é daí da sala onde assiste a minha Marília Bela. Então, a primeira ponte que ele se refere é a ponte do Rosário, porque a entrada do Rio de Janeiro para Vila Rica se dava por onde é o bairro do Rosário hoje. Essa ponte chama Ponte do Caquende também. A segunda ponte, que teria que passar antes de chegar na casa dela, seria a ponte da Casa dos Contos, a ponte São José hoje. E a terceira e última ponte, evidentemente, é hoje a conhecida a Ponte dos Suspiros, ou Ponte de Marília, no bairro Antônio Dias. Foi nesse ambiente que a Marília do Alexandre Sanches começou a tomar forma, começou a nascer. E ela está por todos os cantos. A partir daquela foto ali, como que surgiu esse desenho dela, Alexandre? Esse desenho dela, eu pedi para um retratista, né, um desenhista, tentar encontrar a imagem dela através das descrições das liras e das descrições da prima dela, que é a Beatriz Brandão. A Beatriz Brandão, depois que ela morre, a Beatriz deixa no Marmota Fluminense, um jornal do Rio de Janeiro, uma descrição de como teria sido Marília na juventude, a parte biofísica dela, né? Porque ela nunca foi desenhada, não, né? Infelizmente nunca foi pintada, ninguém se atreveu a fazer isso na época, que foi uma pena, e aí eu me atrevi a fazer isso com as descrições de Gonzaga e as descrições da Beatriz Brandão, e aí surgiu esse retrato que demonstra realmente que era uma moça muito bonita, né? Era uma típica mineirinha. E aqui você coloca ela do lado do Gonzaga, nesse porta-retrato aqui na sua mesa de trabalho, né? Eles me acompanharam aí durante todo esse tempo em que eu estive escrevendo o livro.